E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. Feliz 2017 para vocês. E a gente está começando mais uma caminhada rumo aos vestibulares 2018, o Enem 2017. E a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, vamos começar pensando o seguinte. A prova de redação, assim como toda a parte de linguagens e códigos, tem um peso extraordinário para vocês. E essas duas provas dialogam bastante com a prova de ciências humanas, ou ciências da sociedade, que também são extremamente importantes, e todas elas juntas trabalham muito bem e correspondem a 60% de qualquer exame vestibular. Ou seja, se você não tiver um bom desempenho nisso, não faz muita diferença todo o empenho que você tem que ter em física, química, matemática, biologia, porque essas notas não vão conseguir salvar o seu exame, tá? Então a gente precisa começar desde já a trabalhar ideias de leitura, alguns conceitos que são muito importantes, e esse primeiro vídeo é para dar algumas dicas para vocês sobre o que vocês podem fazer e como devem fazer isso. A essa altura, você talvez esteja se perguntando o que deu errado, por que não aconteceu, por que você foi mal na redação, ou não teve um bom desempenho nas provas de humanas. Tá? Vou fazer uma colocação bem simples. Essas provas esperam que vocês dominem alguns conceitos-chave a partir dos quais vocês conseguem analisar a sociedade como um todo. Okay? Então, um ponto importante é você fazer uma autoanálise agora da seguinte maneira. Em relação a certos conceitos, como política, sociedade, democracia, direitos, justiça, você conseguiria sentar e escrever um texto expositivo, organizando as suas ideias, de modo a mostrar para você mesmo o que você sabe de tudo isso? Ou você tem umas noções muito pinceladas, alguns conceitos muito pincelados, meio que transplantados de uma aula de sociologia, de uma aula de filosofia, de uma aula de história, ou de um comentário de uma aula de redação, que você foi costurando uns com os outros? Se é a segunda hipótese, então o que deu errado foi isso. Você não se preocupou em construir um conhecimento sólido. Você se preocupou em preencher lacunas. Lacunas pequenas, quando tinha que responder um teste, e lacunas maiores, quando tinha que formular uma pergunta, a resposta para uma pergunta dissertativa, ou inserir o conceito numa dissertação. Aliás, na dissertação, a banca de correção percebe bem quando um candidato ele não tem domínio conceitual, mas ele só tem um conceito decorado na cabeça, quando a gente vê essa pílula de informação que não se conecta e não dialoga com o restante do texto. Tá? Então, a minha primeira dica para vocês, tá? Sem ainda falar em nenhum tipo de leitura específica, é a seguinte: procure pensar que certos conceitos-chave eles têm que ser bem compreendidos, independentemente do tipo de questão que você vai responder usando esses conceitos. Quando você sentir que esses conceitos estão bem sólidos aí na sua cabeça, então você vai conseguir utilizá-los para fazer uma boa dissertação, vai conseguir utilizá-los para compreender um determinado fenômeno histórico, político, sociológico, econômico, filosófico, entender o contexto de uma obra literária e por aí vai. Ok? Então, desejo a vocês um bom início de ano. Nós estamos começando agora com o pé direito. Espero que esse seja um ano de trabalho duro, mas também satisfatório. Ok? É isso aí, pessoal. Então um bom final de semana.